E agora vamos para a última fronteira com Miguel Gonçalves para as últimas da astronomia viva. Miguel, bem-vindo. Ora, vamos falar do nosso Sol, tem sempre coisas boas para contar também, e da velocidade das estrelas. Algumas são vagarosas, pelos vistos, porque foi a descoberta que... Mais lentas no exterior, mais rápidas Sim, e foi isso que foi anunciado, algo surpreendente, este resultado. Então vamos começar logo por aí. Foram analisadas as velocidades circulares, orbitais, à volta do centro da nossa galáxia, de 33 mil estrelas, muitas delas as mais distantes do centro da nossa galáxia. E quando falamos em medição de velocidades de estrelas da nossa galáxia, vem logo à cabeça o poderosíssimo telescópio espacial Gaia, da Agência Espacial Europeia. Foi um dos que foi utilizado, dá uma margem de segurança enorme aos cientistas nestas suas análises. E o que é que deu esse resultado? Disse que, de facto, nas estrelas mais distantes do centro da nossa galáxia, elas viajam a uma velocidade mais baixa que aquilo que estávamos à espera. Ora bem, de acordo com a física clássica que nós conhecemos, de acordo até, por exemplo, com aquilo que acontece no Sistema Solar, é isso que nós estamos à espera. Eu vou dar alguns números para nós percebermos o que é que isto quer dizer. Quer dizer que, por exemplo, Mercúrio gira à volta do Sol à velocidade de cerca de 47 km por segundo. Okay? É o planeta mais próximo do Sol. A Terra a cerca de 29 km por segundo. Mais distante, mais devagar a sua velocidade. Plutão apenas a 4 km por segundo. É isto que nós estamos à espera. A física diz-nos isso. Se não houver batutice, é isso que acontece. Eis que a batutice acontece. Esta ilustração mostra aquilo que é o halo de matéria escura que existe à volta das galáxias, que existe também à volta da nossa própria galáxia, no seu interior também. Matéria escura é o segundo maior constituinte do universo e nós não fazemos a mínima ideia o que é. Mas sabemos que ele tem que existir para explicar, nomeadamente, a própria velocidade de estrelas que nós encontramos. Ora, eu disse que quanto mais distante do centro, menor a velocidade. É isso que nós estávamos à espera. Mas desde a década de 70 que nós temos provas físicas, observações, que mostram que, sim, é verdade, as estrelas vão diminuindo de velocidade à medida que nos afastamos do centro, mas a partir de uma certa distância, essa velocidade não cai, mas mantém-se mais ou menos constante, que é como quem diz, batutice. A física não explica isso, é aqui que entra a matéria escura. Dizem os cientistas que a matéria escura tem uma capacidade de interagir gravitacionalmente com essas estrelas e, portanto, acelera, de certa forma, essa velocidade dessa estrela quando nós esperamos que ela deixe, que ela baixe. Então, o que é que diz este estudo? Diz que, não, ela baixa, de facto, ela baixa. Isto dá a ideia, dá a indicação que, se calhar, há menos matéria escura no interior, no coração da nossa galáxia do que aquilo que nós estávamos à espera. Porque, senão, o que nós estávamos à espera de encontrar era uma velocidade a descer e depois, a certa altura, estabilizar essa velocidade devido à presença da matéria escura. Aqui diz não, que vai baixando. E poderão os telespectadores lá em casa pensar, então isto bate certo com a física clássica, estamos à espera que baixe. Não, porque este baixamento da velocidade é muito mais repentino do que aquilo que também nós estávamos à espera, de acordo com a própria física clássica. Portanto, uma vez mais, aqui a matéria escura, fantasmagórica, que nós não sabemos o que é, pode ter aqui um papel que nós ainda não percebemos muito bem qual é que é, mas para já indica que no seu coração da nossa galáxia, se calhar há menos matéria escura que aquilo que nós pensávamos. E das estrelas dos confins da nossa galáxia, vamos para a nossa própria estrela num estudo que tem, em que estão envolvidos cientistas do Instituto de Astrofísica e de Ciências do Espaço e que é um mistério gama no Sol. Gama, raios gama. A radiação gama é a radiação mais energética do universo, mais energética. E o nosso Sol, de acordo com este estudo, até emite 10 vezes mais radiação gama que aquilo que nós estamos à espera nos nossos modelos sobre o comportamento do Sol. Esta ilustração até mostra que temos até emissão de raios gama mais proeminente num dos polos do Sol do que nos outros. Nós estávamos à espera que ainda por cima não houvesse esta assimetria, que não fossem os polos, que fossem toda a superfície do Sol que fosse emitido raios gama. De onde é que vêm estes raios gama? Bom, o Sol é bombardeado a cada segundo por partículas que vêm do exterior do Sistema Solar. Os raios cósmicos embatem no Sol, encontram o campo magnético do Sol, que deflete essa radiação, esses raios cósmicos, e nesse movimento, nessa interação, liberta raios gama. Se são raios cósmicos que vêm de todo o lado fora do Sistema Solar, seria natural que esta radiação gama fosse também ao longo de todo o Sol, toda a superfície do Sol. Mas não. Este estudo, que ainda por cima é um estudo feito com 14 anos de observação, ou seja, acompanha o ciclo magnético do Sol, diz que, é mais proeminente nos polos, e mesmo dentro dos polos é mais proeminente num dos polos do que no outro. E, ponto 2, são também emissões de raios gama que são mais evidentes, mais energéticos, na altura do pico da atividade do Sol. Isto dá outra pista muito curiosa aos astrónomos, que é o seguinte. Nós estamos neste momento a aproximar-nos do período de pico da atividade do Sol.
Este estudo foi feito, sobretudo na década passada, e, portanto, nós analisámos o que foi o ciclo anterior da atividade do Sol. Agora temos outros telescópios. Temos telescópios ainda mais poderosos. Aqui agora a grande expectativa dos cientistas é perceber, com nova tecnologia, com melhor tecnologia, com melhores observatórios, será que nós conseguimos traçar melhor neste máximo solar que se aproxima esta radiação gama do Sol? Porque a verdade é esta. Nós percebemos agora que esta radiação gama, portanto, tem a participação dos raios cósmicos e do campo magnético do Sol. O que diz este estudo abre a porta para... Será que o Sol, por si só, intrinsecamente, tem aqui algum mecanismo de formação de raios gama que nós desconhecemos? Porquê é que isto é importante, Daniel? Nós dependemos do Sol. A meteorologia espacial é hoje uma realidade cada vez maior e de importância para a própria indústria na Terra, porque os nossos satélites são afetados também com a atividade energética do Sol. E, portanto, perceber como é que o Sol funciona, ainda por cima nestas energias mais poderosas do universo, é fundamental também para perceber tem essa o que pode afetar aqui. libertação de energia, que tem, obviamente, influência em todos os equipamentos eletrónicos. Avançamos agora para Calhaus. Meteoritos e asteroides. Vamos lá. É uma história muito interessante que nos diz o seguinte: vamos até ao Polo Sul, à Antártida. Vamos até à Antártida, se não te importares, eu sei que está frio. E este estudo leva-nos até lá para contar-nos a história de um grupo de investigadores que analisou uma série de calhaus de rochas que foram precisamente encontradas no Polo Sul da Terra, meteoritos. São meteoritos, quer dizer que são pedaços de asteroide, entraram na nossa atmosfera. E este estudo diz o seguinte: há cerca de 2 milhões de anos, 2 milhões e meio de anos, provavelmente um asteroide terá explodido, ou seja, ele não colidiu, ele explodiu a alguns quilómetros de altitude da Terra e detonou-se no ar, e é provavelmente a mais antiga explosão deste tipo conhecida. E eles analisaram então estas rochas que apontam de facto para uma constituição geoquímica similar aos asteroides, alguns dos asteroides que nós conhecemos. E isto é muito importante perceber isto, é que nós geralmente quando vemos aquelas animações dos asteroides a entrar na nossa atmosfera e a criarem o caos na Terra, nós vemos o asteroide a cair na Terra, a embater na superfície da Terra. É preciso ter a noção que explosões de asteroides no ar também têm um efeito destrutivo absolutamente inacreditável. Olha, há bem pouco tempo, em 2013, as primeiras horas da manhã, e na aldeia, na cidade, aliás, russa de Chelyabinsk, houve um pedaço de asteroide com cerca de 20 metros de diâmetro, portanto nem era propriamente muito grande, que entrou pela atmosfera e explodiu a cerca de 5 km de altitude. Olha, isso foi o suficiente para afetar 1.500 pessoas que ficaram feridas e afetar também 7.300 edifícios. Eles andam aí. Sim, Eles andam aí claramente. É uma chuva de pedras, não é? Exato. E, portanto, perceber quando é que entram, quais são os efeitos de uma explosão destas na atmosfera ou o embate no chão, é uma questão também da própria sobrevivência. Estas imagens que nós estamos a ver é precisamente esse tipo de atividades que os astrónomos, que os cientistas fazem no polo para identificar precisamente estas pedras e para analisar as suas condições geoquímicas. E, portanto, esta equipa analisou 116 pedaços de rochas, olha, com a largura de um cabelo humano. Portanto, estamos a falar de coisas que precisa de uma instrumentação muito precisa e, portanto, são quimicamente consistentes com aquilo que nós consideramos os condritos comuns, as pedras mais vulgares dos asteroides. Portanto, temos essa certeza. Há 2,5 milhões de anos isto aconteceu no Polo Sul da Terra. Muito mais próximos no tempo, temos outra história muito gira com Calhaus e que nos leva até a 21 de janeiro deste ano, portanto, no mês passado, em que nós temos até imagens. É muito raro, este foi apenas, se não me engano, o 8º caso conhecido em que os astrónomos alertaram a comunidade científica e disseram: atenção, àquela hora, naquela região dos céus da Terra, vai passar um pedaço de asteroide. Vejam se conseguem apanhá-lo, alguns desses pedaços. Este é um desses pedaços, foi recolhido perto de Berlim, e é sempre muito curioso quando nós conseguimos traçar e identificar o trajeto de entrada de um pequeno asteroide na nossa atmosfera. Olha, aqui está ele, e depois recolher algumas dessas espécies. Neste aconteceu exatamente a mesma coisa, ou seja, ele explodiu a uma certa altitude e depois foram recolhidos e os astrónomos estão contentíssimos porque este corresponde a um dos tipos de asteroides, de meteoritos, portanto, também mais raros que nós conhecemos. E, portanto, calhou-nos uma certa sorte grande do ponto de vista científico. São imagens que nós estamos a ver precisamente da entrada desse asteroide. Miguel, para terminarmos hoje, vamos mostrar aí alguns livros. Algumas sugestões aqui. De temas e debates do conhecidíssimo cientista Jim Al-Khalili, O Prazer da Ciência,
Como é que a ciência, e sobretudo o método científico, o processo científico, pode ser tão importante num mundo cheio de contradições e em que a própria política, a tomada de decisão política, tem que ter base científica. Depois, aquilo que é para mim o maior mistério do universo. Tempo. 10 coisas que deve saber, uma viagem pelo maior mistério do nosso universo, de Colin Stewart e das vogais. Será que o tempo existe? Que é uma provocação muito interessante. O que é o tempo? Será um fluido? Será que nós conseguimos definir o que é o tempo? Os seres extraterrestres conseguem definir o tempo de uma maneira diferente da nossa. Portanto, isto é uma mistura de ciência com provocações filosóficas que eu acho particularmente interessantes. Olha, a saída de emergência volta a apostar em Isaac Asimov. E eu sei que sou suspeito, porque eu acho que é a maior saga de ficção científica uma vez escrita, a saga Fundação. Mostra-nos a sua prequela, origens da fundação de Isaac Asimov. E olha, que tal ficção científica em português? Um autor português. Os Refugiados da Terra, que mete Terra e Marte, de J.M. Almeida, da editorial Divergência. Muito bem. Aqui ficam então as sugestões no final desta última Fronteira. Miguel, obrigado. Obrigado, bom dia Daniel. E bom domingo.